Em 1901, este antigo artefato grego foi descoberto em um naufrágio perto da ilha de Antikythera. Varreduras de raio-x 3D revelaram que ele contém 37 engrenagens de bronze interligadas, permitindo que ele modele os movimentos do Sol e da Lua e preveja eclipses décadas adiantado. Construído por volta de 100 ou 200 a.C., o mecanismo de Antikythera representa um computador primitivo sofisticado, o qual não seria visto novamente por pelo menos 1000 anos. Obviamente, este computador não operava como os computadores digitais atuais. Ele funciona por analogia. As engrenagens foram construídas de tal maneira que os movimentos de certos mostradores são análogos ao movimento do Sol e da Lua. É um computador analógico. Aqui está um simples computador analógico para somar dois números. Se você girar a roda preta uma certa quantidade e depois girar esta roda branca uma quantidade diferente, a roda cinza mostra a soma das duas rotações. Em contraste, este é um computador mecânico digital, onde você pode somar dois números de um único bit. Então 0 mais 0 é igual a 0. 0 mais 1 é igual a 1. E 1 mais 1 é igual a 2. Esses dois dispositivos ilustram as diferenças entre computadores analógicos e digitais. Computadores analógicos têm uma gama contínua de entradas e saídas, enquanto os digitais só trabalham com valores discretos. Com computadores analógicos, as quantidades de interesse são realmente representadas por algo físico, como a quantidade que uma roda girou, enquanto os computadores digitais trabalham com símbolos como zeros e uns. Se a resposta for, digamos, 2, não há nada no computador que seja o dobro de 1. Em computadores analógicos existe. Por milhares de anos, as pessoas usaram dispositivos analógicos como o mecanismo de Antikythera ou réguas de cálculo, juntamente com dispositivos digitais como o ábacos. E até a década de 1960, os computadores mais poderosos do planeta eram, na verdade, analógicos. Computadores digitais explodiram na cena com o advento dos transistores de estado sólido, e agora quase tudo é digital. A maioria das pessoas nunca ouviu falar de computadores analógicos, mas hoje isso pode estar mudando. A lei de Moore, que afirma que o número de transistores em um chip pode dobrar a cada 2 anos, está chegando ao limite, pois os transistores estão quase do mesmo tamanho dos átomos. Ao mesmo tempo, os progressos no aprendizado de máquina estão desafiando as capacidades dos computadores digitais. A solução para esses desafios pode muito bem ser uma nova geração de computadores analógicos. Um dos problemas mais importantes que os humanos enfrentaram por milênios é a previsão das marés. Napoleão e seus homens quase morreram atravessando o Mar Vermelho devido a um erro de cálculo da maré crescente. E os marinheiros rotineiramente precisavam conhecer as marés para trazer seus navios ao porto sem encalhar. A maioria dos locais costeiros na Terra experimenta 2 marés altas e 2 marés baixas por dia, mas o horário exato varia, assim como a sua magnitude. Isso é parcialmente causado por fatores locais como a profundidade do mar e o formato da costa. No fim do século XVIII, Pierre-Simon Laplace derivou equações diferenciais complexas para descrever o fluxo das marés oceânicas. Elas não tinham solução analítica, então naquela época eram basicamente inúteis. Mas ao derivar suas equações, Laplace fez uma descoberta-chave. As marés são impulsionadas apenas por algumas frequências astronômicas específicas, incluindo a Lua, o Sol e a excentricidade da órbita lunar. Cada um desses fatores contribui com uma onda senoidal de uma amplitude e fase particular para a curva total da maré. Se alguém pudesse descobrir como combinar corretamente esses componentes de frequência, bem, as marés finalmente poderiam ser previstas. Levou quase um século, mas nos anos de 1860, William Thomson, mais tarde Lord Kelvin, assumiu o desafio. Depois de completar várias viagens para colocar o primeiro cabo telegráfico transatlântico, ele desenvolveu uma fascinação pelo mar e, posteriormente, dedicou todo o seu esforço científico para medir e prever as marés. Os medidores de maré da época usavam uma boia para registrar a altura do mar em um rolo de papel.
Kelvin se propôs a determinar como as ondas senoidais com as frequências identificadas por Laplace poderiam se somar para produzir a curva de maré observada. A chave era aplicar o trabalho do matemático francês Joseph Fourier, que havia mostrado como decompor qualquer função em uma soma de ondas senoidais. A maioria dos cientistas ingleses era cética em relação ao trabalho, mas Thomson ficou encantado com ele. Seu primeiro artigo, publicado aos 17 anos, foi uma defesa de Fourier, enquanto era simples aplicar a análise de Fourier às curvas de maré. O cálculo necessário era enorme. Primeiro, divida a curva da maré em curtos intervalos de tempo, e para cada intervalo, multiplique o nível da maré por uma onda senoidal com a frequência de interesse. Some a área de todos esses retângulos e divida pelo tempo total, e isso lhe dará um único coeficiente, a amplitude da onda senoidal com essa frequência. Então você tem que repetir o processo para uma função cosseno, com a mesma frequência. Kelvin descobriu que para fazer previsões precisas, ele realmente precisava de 10 componentes de frequência diferentes. Então isso é muita multiplicação e adição, para caracterizar as marés em apenas um local. Para cada local adicional, você tem que realizar essa análise novamente, e isso é apenas metade do problema. Com as amplitudes e fases das funções seno, basta somá-las para prever as marés futuras. Lord Kelvin passou anos analisando e prevendo marés à mão. Então ele teve um lampejo de inspiração. Seria possível projetar uma máquina para realizar esses cálculos automaticamente? Nas palavras de Kelvin, substituir cérebros por latão. O resultado foram os computadores analógicos, usados por quase um século. Eles desempenharam um papel crucial no desfecho da Segunda Guerra Mundial. Kelvin iniciou com o problema da previsão, adicionando ondas senoidais, conhecendo suas amplitudes e fases. Ele sabia que poderia criar um movimento senoidal com um dispositivo chamado yoke escocês. Ele extrai uma dimensão do movimento circular uniforme. Porém, para prever marés, ele necessitava de um método para combinar 10 ondas senoidais. Ele precisava de um análogo mecânico para adição. Preso neste problema, em 1872, Kelvin embarcou em um trem para uma reunião com o principal patrocinador de sua pesquisa de título, a Associação Britânica. No trem, Kelvin esbarrou em um amigo, o inventor Beauchamp Tower, para quem ele explicou seu dilema. Tower sugeriu a Kelvin usar o plano de Wheatstone de uma corrente passando por polias em série, sendo exatamente o mecanismo de adição que ele buscava. Ao anexar uma polia a cada manivela escocesa e passar um cordão ponderado ao redor delas, ele poderia somar mecanicamente todas as contribuições de uma só vez. Ele rabiscou todo o plano para a máquina preditora durante a viagem de trem. Ele apresentou a ideia para a Associação Britânica e garantiu financiamento para construí-la toda antes de voltar para casa. Se você soubesse as contribuições relativas de diferentes componentes de frequência, Kelvin agora tinha uma máquina para automatizar a tediosa tarefa de prever as marés futuras. Isso foi um grande avanço. 4 horas de manivela renderam um ano inteiro de previsões de marés. Mas, por muitos anos, a parte mais difícil do problema ainda era feita à mão, decompondo uma curva de maré existente em suas frequências componentes. Para automatizar essa etapa, Kelvin precisava de uma máquina capaz de multiplicar a curva da maré por uma onda senoidal e depois tirar sua integral. Como seria a aparência desse dispositivo? Com seu irmão mais velho, James Thomson, Kelvin criou um integrador mecânico. Consiste em uma bola em um disco rotativo. Devido à rotação do disco, quanto mais a bola está longe do centro, mais rápido ela gira. Se a bola estiver bem no centro do disco, ela não gira de todo. E se estiver do lado esquerdo, ela gira na direção oposta. Agora, o movimento da bola é convertido em uma saída por meio de um rolo que move uma caneta no papel gráfico de saída. Então, o modo como funciona é que você traça a função que deseja integrar com um estilete e o estilete controla a posição da bola no disco e, consequentemente, sua velocidade de rotação. Isso é transferido através do rolo para a saída, que traça a integral da função original.
Para decompor uma curva de maré, primeiro multiplicamos a função por uma onda senoidal de frequência específica, em vez de apenas integrá-la. E a maneira de fazer isso é fazer o disco girar para trás e para frente nessa frequência específica. Agora, a rotação da bola depende não apenas de onde ela está no disco, mas também de como o disco está girando naquele instante. Você traça a curva da maré com o estilete que move a bola para trás e para frente no disco oscilante, e o rolo soma a integral da curva da maré vezes a onda senoidal. Divida pelo tempo total para obter o coeficiente. Vários desses integradores de bola e disco podem ser conectados em paralelo, com cada disco oscilando em uma frequência diferente para calcular os coeficientes para múltiplos componentes de frequência ao mesmo tempo. Os computadores analógicos de Kelvin revolucionaram a previsão das marés. Curvas de maré de qualquer lugar do mundo poderiam ser transformadas em um conjunto de coeficientes sinusoidais usando o analisador harmônico de bola e disco, e os sinusoides resultantes poderiam ser somados para prever as marés futuras usando sua máquina de polir Scott-Yoke. Os analisadores harmônicos de Kelvin foram a base para o analisador diferencial, um marco dos computadores analógicos, e suas máquinas de previsão de marés foram usadas até os anos 60. Posteriormente, eles foram reformulados para incluir 26 componentes de frequência e utilizados no planejamento da invasão aliada no dia D. Os alemães esperavam que qualquer invasão ocorresse na maré alta para minimizar o tempo em que os soldados aliados estariam expostos nas praias. Então, eles instalaram milhões de obstáculos que estariam submersos na maré média, muitos com minas explosivas acopladas. Mas os aliados avistaram os obstáculos e mudaram de tática. Em vez disso, planejaram iniciar a invasão na maré baixa. Isso permitiria que as equipes de demolição desobstruíssem primeiro os canais. Então, as forças principais poderiam passar por essas lacunas à medida que a água subisse. Isso também daria tempo suficiente para as embarcações de desembarque partirem sem encalhar. Os horários de maré baixa variavam em mais de 1 hora nas 5 praias de desembarque. Portanto, os horários de invasão foram escalonados conforme as previsões da maré. Essa não foi a única utilização de computadores analógicos na Segunda Guerra Mundial. Aviões bombardeiros de mergulho despencariam do céu em direção aos alvos em ângulos de até 80 graus. E suas descidas rápidas os tornavam muito difíceis de serem abatidos. Então, os Estados Unidos começaram a procurar dispositivos para mirar automaticamente as armas nos bombardeiros de mergulho. As soluções propostas geralmente se encaixavam em 2 categorias. Algumas eram máquinas analógicas, como as de Lord Kelvin, outras eram essencialmente calculadoras rápidas. Máquinas de calcular mecânicas, como o ábaco, existiam há milênios, mas eram muito lentas para responder a bombardeiros de mergulho. Essas novas máquinas de calcular aceleraram as coisas usando pulsos elétricos. O comitê considerou nomear esses dispositivos após os pulsos que eles usavam, mas o membro, George Stibitz, propôs um nome mais geral, digital, porque essas máquinas operavam nos próprios números ou dígitos. E esta é a origem do termo computador digital. Mas o digital teria que esperar. De todas as propostas, uma máquina analógica inovadora de David Parkinson se sobressaiu. No Bell Labs, em Nova York, Parkinson trabalhava em um dispositivo para registrar dados telefônicos chamado gravador automático de nível. Ele usava um potenciômetro para controlar o movimento de uma caneta. Uma noite, após ouvir relatos da angustiante evacuação aliada de Dunkirk, Parkinson sonhou que estava na linha de frente. Me vi em uma trincheira com uma equipe de artilharia antiaérea. Uma arma ali estava disparando ocasionalmente e o impressionante era que cada tiro derrubava um avião. Depois de alguns tiros, um dos homens da equipe sorriu e me convidou para me aproximar da arma. Quando me aproximei, ele apontou para a ponta exposta do munhão esquerdo. Montado ali estava o potenciômetro de controle do meu gravador de nível. Ao acordar, Parkinson notou que o dispositivo que construía para controlar uma caneta poderia ser adaptado para controlar uma arma antiaérea,
Ele compartilhou a ideia com seu supervisor e, após receber sua aprovação, eles se propuseram a tornar o sonho de Parkinson realidade. Pesquisadores do Bell Labs inventaram recentemente um dispositivo elétrico analógico chamado amplificador operacional, ou op-amp. Ele poderia realizar operações matemáticas com tensões como adição e multiplicação. Eles usaram esses op-amps para criar um computador analógico capaz de resolver as equações balísticas de canhões antiaéreos. Usando radar e miras ópticas para obter dados dos aviões inimigos, o diretor de artilharia M9, como o computador era chamado, podia calcular rapidamente a trajetória e o ajuste do fusível. Potenciômetros foram usados para determinar a direção da mira da arma. Este não foi o primeiro computador analógico elétrico, mas foi um importante. Na Primeira Guerra Mundial, levou em média 17.000 rodadas para derrubar um único avião. Em 1943, após a invenção do M9, levou em média apenas 90. Durante a guerra, os Estados Unidos investiram pesado em computadores analógicos. A terceira maior despesa no orçamento militar deles foi o desenvolvimento e produção de um complexo computador analógico mecânico chamado Mira de Bombardeio Norden. Infelizmente, o retorno sobre o investimento deles não foi bom. Projetado pelo excêntrico engenheiro holandês Carl Norden, a mira de bombardeio Norden foi construída para permitir bombardeios aéreos de alta precisão. Implementou 64 algoritmos simultâneos diferentes, incluindo um que compensava a rotação da Terra enquanto a bomba caía. O Norden era um dos segredos mais bem guardados da guerra. Para evitar que a tecnologia caísse em mãos inimigas, os bombardeiros americanos carregavam armas de fogo especificamente para destruí-la em caso de acidente. Apesar de todo o hype e financiamento, o Norden não funcionou como anunciado. Com mais de 2.000 componentes delicados, era necessário uma precisão extrema para fabricá-lo. O problema com os computadores analógicos é que o dispositivo físico é um modelo para o mundo real, então qualquer imprecisão nos componentes se traduz em imprecisão do cálculo. E como sempre haverá alguma folga nas conexões entre as partes, se você executar o mesmo cálculo 2 vezes, não obterá a mesma resposta exata. Na campanha contra o Japão, as tripulações de bombardeiros americanos não conseguiram destruir a infraestrutura crítica de guerra usando o bombardeio. Por fim, os Estados Unidos abandonaram o bombardeio de precisão e cobriram cidades japonesas inteiras com napalms. Com o avanço da guerra, os computadores digitais se popularizavam. As máquinas digitais e eletrônicas Colossus de Bletchley Park, no Reino Unido, foram cruciais para decifrar os códigos alemães. Nos Estados Unidos, o exército investiu em uma máquina digital altamente complexa e dispendiosa chamada ENIAC. Foi projetada para acelerar o cálculo das tabelas de disparo de artilharia terrestre. Na época, esses cálculos eram feitos usando analisadores diferenciais, computadores mecânicos analógicos baseados no analisador harmônico de Kelvin. Apesar de concluído apenas após a guerra, o ENIAC demonstrou o poder dos computadores digitais. Considerado por muitos como o primeiro computador moderno. A descoberta de Claude Shannon em sua tese de mestrado de 1936 foi o que realmente abriu as portas para a revolução digital. Ele mostrou que qualquer operação numérica pode ser realizada usando os blocos básicos da álgebra booleana. 2 valores, verdadeiro ou falso, também notados como 1 ou 0, e 3 operações, e, ou, e não. Isso faz dos computadores digitais as máquinas computacionais mais versáteis. Em contraste, cada computador analógico é um análogo para apenas um tipo de problema. Além disso, como os computadores digitais operam com 1s e 0s, são mais resilientes ao ruído. Seria necessário um grande erro para confundir 1 com 0 ou vice-versa, enquanto até mesmo pequenos erros em computadores analógicos podem crescer e finalmente sobrecarregar o sinal. Então, hoje em dia tudo é digital. Nossos telefones, computadores e centros de dados da internet, até mesmo a televisão e o rádio, agora estão sendo transmitidos como digitais.
As vantagens são óbvias. Uma vez que os dispositivos digitais operam com símbolos, geralmente zeros e uns, eles fornecem respostas exatas. E repita o cálculo e você obterá o mesmo resultado. Eles são robustos ao ruído e, além disso, como apenas alguns componentes são necessários para realizar praticamente qualquer cálculo, esses componentes foram miniaturizados e otimizados, tornando os computadores digitais as máquinas universais de computação ideais. Então você pensaria que os computadores analógicos seriam coisa do passado, um relíquia do passado distante. Mas o analógico pode estar voltando agora. Existem startups trabalhando ativamente em computadores analógicos. Por que isso está acontecendo? Qual poderia ser o benefício do analógico? Eu queria colocar tudo isso em um vídeo, mas a história é boa demais para ser enterrada 20 minutos depois, então isso virá na parte 2. Inscreva-se no canal para ser notificado sobre o lançamento.